Olá pessoal, tudo bem com vocês? Primeiro ano A e B. Nós hoje vamos trabalhar com vocês o capítulo 7, que é a origem do homem na América e depois as civilizações pré-colombianas. Esse assunto é bastante interessante, né? Porque existe a teoria de que o homem surgiu na África e aí então ele vai para a Ásia, atravessa o Estreito de Bering e vem para a América. E da onde eles tiraram essa teoria? A teoria ela é tirada simples, do fato de que o fóssil mais antigo, que data 3 milhões de anos, é de uma mulher chamada Lucy, encontrada então na África. E o fóssil mais antigo aqui é da Luzia, encontrado na América. Então, se a gente encontrar um fóssil mais antigo, datando antes de 3 milhões de anos, aí muda tudo. Por enquanto, a teoria que prevalece é a teoria de que o homem teria subido e atravessado pelo Estreito de Bering e vindo para a América. Dando uma olhadinha aqui no mapa, você pode ver o continente asiático, a ponta do continente encosta aqui no continente americano. E ali então, na Era do Gelo, de 30 a 12 mil anos atrás, com as geleiras, então o mar congelado, o nível do mar abaixou, formando ali então uma passagem entre o continente americano e o continente asiático. O homem teria passado então da Ásia para a América, tá certo? Como hoje nós temos os degelos dos polos, o mar está subindo, algumas praias estão desaparecendo. Na Era do Gelo, o que aconteceu? Devido às grandes, imensas, monstruosas geleiras, o nível do mar abaixou, permitindo então ali a passagem pelo Estreito de Bering. Essa passagem, ela obviamente permitiu a expansão humana sobre a Terra. Existe também uma outra teoria que o homem surgiu aqui mesmo na América, né? A teoria dos autóctones teria surgido aqui. Mas enfim, quando se fala teoria, é porque não foi comprovado, não tem como você comprovar. Pode ser que apareça em um outro fóssil e tudo isso tem que ser contado de forma diferente, até invertida, inclusive, certo? Por isso que se chama teoria. Quando uma teoria é comprovada, eu já disse isso para vocês, deixa de ser teoria, se transforma no conhecimento, num fato, num conhecimento que você pode afirmar, enquanto teoria é apenas algo que, pelo que nós temos agora, podemos afirmar de forma teórica, certo? Nós temos os chamados sítios arqueológicos. Você sabe o que é isso? Então, sítios arqueológicos são os lugares encontrados restos de atividades humanas, né? Então, os arqueólogos foram lá e encontraram cerâmica, ossos, né? Objetos de pedra, e também os famosos sambaquis, que são montes de cascas de conchas, de moluscos. Alguns chegam até, nós podemos falar de um sambaqui que tem 300 metros de altura, né? Então tem de várias alturas, é um amontoado de resíduo. Mas o que prevalece ali são as conchas, tá certo? Mas você encontra nesses montes, você vai encontrar até ossos humanos, dando a entender que poderia funcionar também como cemitério. Então veja, o pessoal ia amontoando ali aquelas conchas. Foi encontrado também objetos de cerâmica, de pedra, enfim, né? Resquícios da atividade humana ali, né? Resquícios da presença do homem ali nesses sambaquis. Então ali acabou, eles formam um campo de estudo que eles chamam de sítio arqueológico. Tem muita importância para nós, porque dá para descobrir muita coisa de como essas pessoas viviam, tá certo? Bem, quando os europeus chegaram na América, eles encontraram aqui uma grande civilização, né? Aliás, duas grandes civilizações. Quando eu falo civilização, porque nós já temos aí uma organização política, uma organização social e também uma cultura, né? Então nós temos aspectos econômicos, inclusive, né? Como produziam, como viviam, né? Aspectos políticos, econômicos, culturais e sociais. Nós temos aqui os astecas,
os Incas e os Maias, que já estavam em franca decadência, e, portanto, não se sabe muita coisa sobre eles. Mas os espanhóis chegaram destruindo tudo. Se tivesse tido a sensibilidade de preservar mais, muito mais coisas nós saberíamos sobre essas grandes civilizações da América que os europeus encontraram, tá certo? Eu vou aproximar vocês do mapa para poder mostrar com mais detalhe isso aí, tá bom? Então vamos lá, eu vou aproximar um pouquinho. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha de perto, tá bom? Então, como vocês podem ver aqui, ó, na América Central, nós temos os maias se localizavam aqui, mas como eu disse, já estava em franca decadência quando os europeus chegaram e encontraram apenas ruínas, pirâmides, e as florestas cresceram, né, esconderam a maior parte dessa civilização. Agora aqui nós tínhamos uma civilização imensa, os astecas, né, uma grande civilização que impressionou muito os espanhóis, nós vamos ver isso no documentário amanhã, os astecas, e aqui nós temos, olha só, os incas. Era um território longo, né? E quando Francisco Pizarro ele domina o Império Azteca, comandando apenas algumas centenas de homens, mas ele vai contar com aliados, com as tribos dominadas, né, por esses povos. Com os astecas aconteceu a mesma coisa. Os espanhóis eles vão dominar o grande Império Azteca, contando com o apoio de tribos que eram dominadas pelos astecas, né? Então os espanhóis chegam, ficam encantados com a capital, Tenochtitlan, e depois então eles partem para a destruição mesmo, para o saque, para a dominação, porque havia uma grande quantidade de ouro aqui, e o que eles queriam aqui era exatamente isso. Eles queriam as riquezas, ou seja, o ouro para o comércio lá na Europa. Eles vieram de lá da Espanha justamente para isso. Então, não vão ter dó nem piedade. Será uma verdadeira carnificina, um genocídio, que nós vamos ver muito bem isso aí na aula de quarta-feira, onde eu vou mostrar para vocês um documentário sobre a dominação dos astecas, né? Sobre o Império Azteca. É realmente um assunto bastante interessante estudar sobre essas três grandes civilizações, chamadas civilizações pré-colombianas. Então, uma questão que não quer calar é a seguinte: como poucos europeus conseguiram vencer e conquistar um império tão gigantesco como era o Império Inca? Na verdade, os europeus, eles trouxeram doenças, né? Doenças para as quais os astecas, os nativos, os autóctones, não estavam preparados. É o que está acontecendo hoje, por exemplo, com o coronavírus. Todo mundo pode pegar coronavírus. E a gripe, por exemplo, não. Você pode estar numa sala, ter uma pessoa gripada, saem 10 pessoas numa sala, né? A sua imunidade está boa, você está bem, você já tem anticorpos contra a gripe, você vai embora e não pega aquela gripe. Outras pessoas que estavam ali, né, que teve contato com aquela pessoa gripada, 2 ou 3, ou até mesmo uma, pega a gripe. Quando ele pegar a gripe, ele vai falar assim: caramba, foi naquele dia lá, eu estava antes de ontem eu estava naquela festa e tinha uma pessoa que estava muito gripada, estava tudo fechado ali, então eu peguei a gripe dela. A gente sempre fala assim: eu peguei a gripe dele, peguei a gripe dela, daquela pessoa. Então é isso. Então isso acontece com a gripe. Você pode pegar e pode não pegar. Agora, com o coronavírus não, todo mundo vai pegar. Todo mundo que ficar exposto, que não tomar cuidado, vai pegar. Não tem um limite, né? O que se sabe é que quando a pessoa pega o coronavírus, ela fica imune, mas isso também não se sabe dizer até quanto tempo ela vai ficar imune. Ou se de repente depois de 1 ano ou 2 anos ela possa ser contaminada novamente. Então quando a gente estiver saindo desse confinamento, a gente não vai poder sair assim, oba-oba, e voltar ao normal, né? O normal não vai existir mais como era antes. A gente vai ter que voltar devagar, e pode ser que quando a gente voltar, a gente precise novamente entrar em confinamento. Então, fica um negócio, é um voltar assim, aos poucos, né? Uma abertura, né? Um voltar lento, sabendo que a gente pode ter que recuar de novo. Então, é uma experiência nova que nós estamos vivendo, de certa forma, bastante séria, grave, né?
precisa muita seriedade aí, mas justamente por esse problema. Ninguém aqui no Brasil e no mundo tem anticorpos contra essa doença. Quem não pegou ainda. Quem já pegou e sarou, tá tudo bem, a maioria, né, a grande maioria, ainda bem, que sarou já está mais protegido, né? Por isso que existe aquela tese de que tem que deixar todo mundo se contaminar, pelo menos 50%, porque aí esse 50% começa a fazer uma barreira, porque não passa, né? Não passa para esse que não passa para o outro. Só que o problema você já sabe, está todo mundo sabendo, que a gente tem que fazer o confinamento para evitar que o sistema de saúde entre em colapso, o que vai acabar prejudicando muito mais a economia, o sistema de colapso, porque aí todo mundo entra em desespero, né? Uma pessoa que morre de coronavírus entubada é lamentável, mas uma pessoa que morre de coronavírus porque não deu para entubá-la, ela ficou esperando, é desesperador, né? Desesperador. Então nós temos que tomar cuidado com isso, manter o confinamento sim, para garantir que trocentas pessoas não venham a perder a sua vida aí. Como aconteceu com os astecas. Os astecas acreditavam que o deus dos espanhóis era muito poderoso, porque Montezuma olhava os seus soldados tremendo, babando de febre, queimando de febre. Nem tinha saído para a guerra, já estava morrendo aos montes, porque pegava as doenças, morriam de gripe. Gripe mata? Claro que mata. Se você não tem anticorpos, ela te mata, né? E os astecas não tinham anticorpos para isso. Então eles morriam aos montes, né? Então, o que mais ajudou poucos europeus a vencerem um império tão poderoso? Tanto o Império Azteca quanto o Império dos Incas. O fato de que os espanhóis utilizavam o cavalo. Os astecas achavam que o cavalo fosse... eles acreditavam que era cachorro grande, né? Porque eles comiam carne de cachorro. Aqui, o cachorro não era o melhor amigo do homem, era o melhor prato do homem. Então, quando eles viam aqueles cavalos, os homens montando aqueles cavalos, e eles pensavam que os cavalos eram como se fosse um cachorro grande. Eles morriam de medo disso aí, né? E quando ele via também o soldado, né, o guerreiro em cima do cavalo, com aquela armadura toda, ele acreditava que fosse uma coisa só, né? Um animal com 4 patas, 2 cabeças e tal. Ele ficava muito assustado com tudo que ele via. E as armas dos astecas eram como um brinquedo nas mãos de criança, gente. As armas dos astecas não tinham serventia diante das armas dos espanhóis, que é aquela espada, ferro, né? A pólvora, enfim. E o uso do cavalo, somado às doenças. Tem mais, professor? Tem mais. Os astecas se uniram às tribos que eram dominadas pelos espanhóis e obrigavam essas tribos a se juntarem a eles. Então, em pouco tempo, eles tinham assim, um enorme exército também de autóctones, né? de nativos que se uniram a eles forçosamente. Por bem ou por mal, teriam que se unir. Então, eles derrotaram os astecas que resistiram até o fim. Agora, o que eles queriam? Ouro, ganância, eles queriam o ouro. Mas quando eles viram a capital, Tenochtitlan, a cidade era cintilante, como se fosse uma Veneza do Ocidente, linda. Os astecas ficaram boquiabertos, maravilhados. Por quê? Porque em muitos aspectos, os nativos eram superiores aos espanhóis. Por exemplo, Tenochtitlan era uma cidade imensa, limpinha, tinha um comércio que funcionava excelentemente bem, e a saúde deles, né? Eles não tinham problema de fome, não conheciam a fome. O sistema de canteiros flutuantes era uma coisa que eles poderiam colher várias colheitas durante o ano. Então era assim uma tecnologia que fascinava, né? Demonstrando o potencial do ser humano, da inteligência humana. Como eles construíram tudo aquilo lá. Aquedutos, as pirâmides, uma cidade sobre um lago, né, gente? Uma cidade sobre um lago. Coisa impressionante. Realmente eu digo isso a vocês. Os espanhóis ficaram encantados. E aí, destruir a cidade, né? Construir sobre Tenochtitlan, sobre aquele lago, a cidade do México, né? Que é uma das maiores cidades da América Latina. Como que para esconder aqueles aspectos em que os astecas eram superiores aos europeus. Os europeus
fediam. Os astecas eram limpinhos, né? Saudáveis, bem alimentados, enquanto a Europa já tinha passado pela peste bubônica e já tinha trocentos tipos de doenças para as quais os astecas não tinham nenhum anticorpos. Então é isso. Ao assistir o documentário, vocês vão poder entender melhor o que eu acabei de falar aqui, e aí eu vou poder tirar as dúvidas de vocês também. Até o documentário, então, sobre os astecas. Até mais!